Fala, fera! Você estudou o ano inteiro de 2019, se inscreveu e foi fazer a prova do Enem. Tá aí roendo os dedos esperando sair o resultado e semana que vem tem 4 dias importantíssimos para aplicar a sua nota. Só que talvez você não saiba detalhes sobre o SISU e estratégias e sequer entenda como é o SISU. E é exatamente por isso que o vídeo de hoje vai explicar para você como funciona o SISU. Mais que isso, a gente vai tentar esclarecer de uma vez por todas o que é o ponto de corte, entender como funciona a primeira e segunda opção. Mas eu entendo que além das principais dúvidas, essas que todo mundo tem, você pode ter uma dúvida específica. E é exatamente por isso que domingo agora, às 17 horas, domingo dia 19 de janeiro, às 17 horas, eu vou fazer uma live, eu e você, para você me perguntar e eu tirar a sua dúvida. Aqui na descrição tem o link para essa live. Mas tem bastante coisa para você entender já hoje nesse vídeo. E a primeira coisa que você precisa entender é que o mecanismo do SISU funciona como o mecanismo de um leilão. As vagas da universidade são oferecidas e a sua nota do Enem funciona como se fosse um lance. E aí, o sistema do SISU posiciona a sua nota, o seu lance, de acordo com os outros que estão concorrendo à mesma vaga na sua opção. Lembrando que você tem duas opções que podem ser em cursos diferentes da mesma universidade, em cursos iguais de universidades diferentes e até cursos iguais da mesma universidade, só que em turnos diferentes. Bora entender primeiro como é esse leilão e depois a gente fala do restante? Então acompanha a mãozinha. Fera, bora entender aqui a seguinte situação. Essa é a primeira opção de curso do Tiago. Nessa opção, só para exemplificar, é claro, existem 3 vagas, por isso esse pontinho separando aqui. Existem 3 vagas de curso e essa é a nota que o Tiago tirou. Como é que funciona o SISU? Olha, o Tiago vai pleitear a vaga e aí o computador vai computar essa nota e comparar com a nota de 4 outras pessoas, no exemplo, que vão concorrer com o Tiago. Ele vai computar as notas e olha só como é simples, vai ordenar da maior para menor. Tem aqui o Pedro que tirou essa nota, tem aqui a Maria, tem aqui a Clara e o Murilo. Ora, perceba que dessas 5 notas, a maior de todas é a do Murilo. Então o Murilo, ó, pá, já vem para cá como a maior de todas as notas. Depois eu tenho 2 notas muito próximas, Clara e Tiago, 677, só muda aqui nas decimais. Isso é bastante comum, principalmente em cursos concorridos, notas próximas. Colocando na ordem, Clara vem em segundo e o Tiago vem em terceiro. E aqui, tanto a Maria quanto o Pedro não entram nas vagas, mas eles vão ser colocados aqui na sequência, como o Pedro tem nota maior do que a Maria, o Pedro teria o 4º, a Maria seria 5º colocado. E aí, no primeiro dia de chamada, essa seria a configuração. E estariam entre as vagas que seria convocado o Murilo, a Clara e o Tiago. E o primeiro fora das vagas seria o Pedro e depois a Maria. Então, é só isso que o SISU vai fazer. Ele vai pegar as notas de todo mundo que está concorrendo a essas vagas e vai ordenar do maior para o menor. A sua nota entra como se fosse um lance de leilão por essas vagas. O Murilo, como tem o maior lance, garante a primeira colocação. A segunda colocação vai ficar com o segundo maior lance, ou seja, a segunda maior nota que foi da Clara. A terceira posição fica com a terceira maior nota, que foi a do Tiago, e assim na sequência. Então o SISU ele tem um processamento das notas e faz uma ordenação do maior para o menor. Simples assim. E aí, fera, já merece seu like? Então
cai matando aí nesse like, já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Viu só, fera, como é simples de entender o mecanismo de leilão de notas que você usa a nota do Enem para se posicionar no SISU? É muito simples, ele vai ordenar da maior para menor dentro daquelas vagas que são oferecidas na opção que você escolheu para concorrer. E aí você pergunta, ok, Ives, entendi essa classificação, mas para mim ainda não é claro o que é o ponto de corte. Como é que o SISU faz o ponto de corte? Como ele define quem está dentro e quem está fora? Aí é muito simples, acompanhe na mãozinha. Fera, nota de corte. Tem muita gente que dá uma volta para explicar isso, mas olha como é simples. A nota de corte nada mais é do que a última nota que está dentro das vagas. Lembra do exemplo? Está aqui a mesma sequência. Murilo, Clara, Tiago, Pedro e Maria aqui fora, que você nem está vendo. Como esse curso, que era a primeira opção do Tiago, tem apenas 3 vagas, 1, 2, 3, essas 3 notas garantem a vaga e a menor delas, que é a terceira, passa a ser o ponto de corte. Então imagine que recebeu no segundo dia os que estão dentro das vagas, está aqui os 3. Então qual é a nota de corte nesse dia? 677. Ives, e para o dia seguinte? Essa nota aumenta, diminui, se mantém? Aí a resposta é depende. Aí você diz, como assim, Ives? Depende de quê? Bora dar um exemplo em que a nota diminui. Lembra que o Pedro estava aqui, ó, na 4ª posição? Imagine que do segundo dia, a Clara, que viu que estava com a nota muito boa e garantiu o segundo lugar, ela pensa, bom, eu vou tentar então um curso mais concorrido que eu tenho vontade. Aí sai daqui e vai para esse segundo curso. Se ninguém tentar concorrer a essas vagas, continuarem só os 5 que inicialmente estavam no exemplo, como agora a Clara saiu, a nota do Tiago é a segunda maior. Depois, o Pedro, que antes estava fora, passa a ser a terceira maior. E aí a Maria, que estava na 5ª, agora é a 4ª colocada. Quando for no outro dia que aparecerem aqueles que estão nas vagas, quantas vagas temos? 3. Então a Maria fica de fora e vão aparecer o Murilo, o Tiago e o Pedro. E como o Pedro é a menor das 3 notas, a nota de corte que antes era do Tiago passa a ser a do Pedro, que é menor. Ives, isso é comum? Não, isso não é comum. E não é comum porque normalmente, sempre que alguém sai para buscar vaga em outro curso, muita gente vem de outros cursos para cá. E como as pessoas já sabiam que a configuração inicial era do Tiago sendo a menor nota, que é a Clara, como o Tiago era a nota de corte, quem tem nota abaixo do Tiago não vai tentar, pelo menos não nesse primeiro dia. Então vão surgir outras notas que provavelmente serão maiores do que a do Tiago. E aí eu imagine que do primeiro para o segundo dia apareçam a Júlia e o Jorge. Está aqui a Júlia e o Jorge. E a Clara saia para concorrer por uma vaga em outro curso. Perceba que agora, com esses 2 novos concorrentes, a Júlia, pela nota que tem, perde só para o Murilo. Então ela passa a ocupar a 2ª posição. E o Jorge tem nota maior do que o Tiago, então ele passa a ocupar a 3ª e coloca o Tiago agora na 4ª colocação. Quando atualizar o sistema, como só os 3 primeiros ficam, o Tiago está fora, esses 3 serão os que aparecerão como dentro da vaga e a nova nota de corte, que antes era do Tiago, 677,
passa a ser 683 e o Tiago está fora. Pelo menos está fora nesse dia. Então perceba que a dinâmica é: todo dia é feito um novo lance no leilão. Todo dia o Sisu vai ordenar as notas e todo dia vai estar da maior para menor. E a nota de corte vai sempre ser a menor nota dentro das vagas. No nosso exemplo tem 3, então a menor nota seria 683. Então é sempre isso. A nota de corte é a menor nota dentro das notas dos que estão ocupando as vagas disponíveis. Simples assim. Viu só? Simples demais. A última nota entre as vagas é o ponto de corte. Aí você me diz: ô Ives, e se da minha primeira opção eu não entrei entre as vagas, como é que o Sisu me posiciona para concorrer à minha segunda opção? É automático? Eu preciso fazer alguma coisa? Ou quando eu escolho minha primeira e segunda opções, o Sisu já entende como ele deve fazer? Fácil, acompanhe na mãozinha. Fera, vamos agora entender o que é que o Sisu faz quando você tem duas opções registradas, tá bom? Aqui está a primeira opção, aqui a segunda opção. De novo, os cursos têm 3 vagas cada um. Então, a primeira opção tem 3 vagas, a segunda opção tem 3 vagas. Voltando para o exemplo, aqui o Murilo, 772, aqui a Júlia, 707 e aqui o Jorge, 683. Na primeira opção, o Tiago ficou fora, porque a nota dele é menor que a nota do Jorge, que é o terceiro colocado. Só que o Sisu também olha para a segunda opção do Jorge. E aí imagine que no segundo curso as notas estivessem assim ordenadas: 677, os quebradinhos para lá. Deixa eu botar aqui em cima para você ver o número todo. A Ana, 67395 e o Pedro, 58715. Como o Tiago estava concorrendo à primeira opção, mas ficou de fora das 3 vagas, automaticamente o Sisu compara a nota dele com as notas de quem está na segunda opção dele. Ora, 67705 é maior do que a terceira nota aqui na segunda opção. Logo, ele vai conseguir tirar o Pedro daqui. Mas a nota dele também é maior do que a segunda. Então, quem estava em segundo passa a ser terceiro e o Tiago passa a ocupar a segunda vaga na segunda opção. E aí o que é que acontece? Acontece que o Tiago não está mais concorrendo a essa vaga, que ele estava fora, e aí ele passou a concorrer à vaga da segunda opção. E nessa segunda opção ele conseguiu. Então ele tinha nota maior do que a nota de corte, então ele entrou nas vagas. E aí quando ele atualizar no dia seguinte, ele vai aparecer entre aqueles convocados para a segunda opção. Muito, muito importante. Se você pretende entrar na lista de espera, você não pode ter sido aprovado nem em primeira nem em segunda. Supondo que esse fosse o resultado final, no último dia de Sisu, o Tiago estaria aprovado na sua segunda opção. Não estaria aprovado na primeira porque a nota dele foi menor do que a do terceiro colocado. E como o Tiago foi aprovado, ele não tem direito a colocar o nome dele na busca pela primeira opção. Muita atenção e cuidado com a escolha da sua segunda opção, porque tem gente que bota a primeira opção que realmente quer e bota a segunda opção num curso qualquer só para garantir a aprovação. E aí o que acontece é que quando ele garante a aprovação, ele perde o direito de entrar na lista de espera. Em anos anteriores, a lista de espera permitia que quem foi aprovado na segunda opção tentasse vaga para a primeira.
mas agora não é mais assim. Então, muito cuidado nas escolhas de primeira e segunda opção. Tranquilo? Tem alguma dúvida sobre isso? Deixa aí nos comentários. Lembrando que a gente vai fazer uma live para esclarecer quaisquer outras dúvidas e essa live está com o link aí embaixo. Então você já clica e assina para que quando a live comece você seja avisado. Espero você na live. E aí, fera? Entendeu como é que é o mecanismo de classificação do SISU? Ordena do maior para o menor e dentro das vagas, aquela que for a menor nota serve de ponto de corte, que pode mudar de um dia para o outro quando mudam as pessoas que estão concorrendo àquela vaga. Lembrando que quando você escolhe primeira e segunda opções, o próprio sistema, a própria máquina, o robô do SISU já posiciona você na primeira ou segunda opções nessa ordem, de acordo com a sua nota e da nota dos seus concorrentes. Então, se você entendeu isso, você entende como é que é a estrutura do SISU. Agora você pode ter dúvidas sobre, ok, Ives, e se eu tiver, por exemplo, que concorrer a vagas onde tem pesos? E se eu tiver que usar minha nota do Enem para outra coisa que não o SISU? Ives, eu posso usar a nota do meu Enem desse ano e posso usar de outros anos se for melhor? Qual a sua outra dúvida? Dia 17 eu vou estar aqui para tirá-la. Mas se você quiser adiantar, já deixa aqui nos comentários a sua dúvida que quando for dia 19, domingo, às 17 horas, eu vou estar aqui conversando diretamente com você. Clica no link da live e você já coloca para receber a notificação. E assim que for iniciar a live, você vai receber uma mensagem. Aguardo você lá. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos que também precisam aprender sobre o SISU. Eu espero vocês e vamos juntos, porque esse é seu ano. Lembre que você pode. A gente se vê na live.